A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa aula de número 11. Nossa revista já está quase no finzinho, o nosso ano também, não é? Estamos chegando ao fim de mais um ano muito difícil, muito diferente, mas que Deus nos guardou e nos protegeu, não é? Então vamos orar pedindo a Deus para abençoar a nossa aula e falar ao nosso coração? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui para aprender mais um pouco da sua palavra. Que o Senhor fale aos corações de cada criança, de cada um de nós, Deus. Que possamos guardar a tua palavra em nosso coração e praticar, Pai. Viver o teu amor, viver a tua graça e viver a tua vontade, Deus. Fique conosco, nos guardando e nos protegendo. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. O título da nossa lição de hoje é esse aqui, ó. O homem rico e o pobre Lázaro. O nosso texto bíblico se encontra lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 31. É um pouquinho grande, mas eu quero ler com vocês, tá bom? E conforme eu for lendo, eu vou mostrando as imagens e fazendo alguns comentários, ok? Então, abra a sua Bíblia para acompanhar comigo. Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. Vamos lá? Então, ó, Jesus continuou. Ele estava conversando com o povo e ele continuou falando. E dessa vez, ele estava dirigindo a sua palavra a um grupo em específico, tá bom? Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha um corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. O Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Olha só, este homem rico então fala a palavra, né? Que ele tinha muito dinheiro, ele vestia roupas muito bonitas e ele dava festas quase todos os dias. E o Lázaro, ele era um homem pobre, ele não tinha dinheiro como este homem rico, talvez ele não tinha condição nem de comprar comida para ele comer. E o seu corpo era cheio de feridas, então ele sofria bastante. Ele ficava sempre perto da casa do homem rico, esperando alguma coisa cair no chão para ele poder comer. Olha só que vida difícil que ele tinha. E os cachorros que ficavam ali perto, a palavra do Senhor diz que vinham lamber as feridas dele. Não era uma vida fácil a dele, com certeza. Aconteceu então que, versículo 22, o pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Então, ele foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito lá no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Lázaro e Abraão ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu assim, ó: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora, ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que
Os que querem atravessar daqui até você não podem, como os daí também não podem passar para cá. O rico disse então: neste caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e avise para que assim não venham parar neste lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: olha só, os seus irmãos têm a lei, o livro de Moisés, dos profetas, para os avisar, que eles os escutem. Ah, e o homem rico respondeu: só isso não basta, pai Abraão. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Bom, vamos lá comentar um pouquinho. Os dois tiveram vidas diferentes, certo? O Lázaro tinha uma vida sofrida, ele não tinha uma boa condição de vida, talvez ele não tivesse roupa para trocar, ele vivia cheio de machucados, não tinha o que comer. Já o rico levava uma vida cheia de coisas boas, com fartura de roupas, fartura de comida, fartura de dias. E aconteceu que os dois morreram. Mas o Lázaro foi para a festa no céu junto de Abraão, enquanto o rico foi para um lugar de sofrimento. O que eu quero contar para vocês é que este homem rico, ele não foi para o lugar de sofrimento só porque ele era rico. E o Lázaro não foi para a festa no céu só porque ele era pobre. É porque este homem rico, apesar de tudo que ele tinha, de toda a comida, de todas as roupas, de toda a riqueza, ele não foi uma pessoa boa. Ele não se compadeceu do sofrimento de Lázaro. Ele podia ter ajudado, poderia ter dado comida, poderia ter dado roupa, talvez um teto para ele morar. E o rico, nem estava aí, porque ele se preocupava com a sua riqueza. Exatamente. E quando ele viu que essa riqueza toda não trouxe nenhum benefício para ele após a sua morte, ele pediu para o pai Abraão: olha, pai Abraão, manda alguém lá para avisar os meus irmãos, para eles não virem parar no mesmo lugar que eu. Se eles mudarem de vida, ajudarem, forem pessoas melhores, eles não virão para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão não podia fazer isso, ressuscitar alguém para dar esse aviso. A palavra de Deus, os irmãos desse moço já tinham. Eles conheciam a lei, conheciam os profetas, então eles tinham que dar ouvidos às pessoas vivas ou à Bíblia, a palavra que estava falando com eles. E mesmo assim, talvez eles não quiseram dar ouvidos. Então, o que a gente aprende com essa história, o que Jesus quer dizer pra gente, é isso aqui, Vamos ler comigo esse papelzinho laranja? Olha só. O homem rico, apesar de suas grandes bênçãos materiais, era duro de coração. Ele tinha tudo para poder ajudar as pessoas, mas ele não se importava com isso. Ele não queria ajudar. Ele queria ser rico e ter as coisas para ele. Nós não podemos ser assim. Não é que nós não podemos ser ricos, tá bom? A gente pode sim ter casa, ter comida, ter roupas, ter um carro para andar, ter sapato para vestir. A gente pode. Mas o que nós também podemos é ter um bom coração e ajudar o próximo. É isso que está escrito aqui, Devemos praticar
A misericórdia com o próximo. Quando a gente vê alguém precisando de alguma coisa, com alguma necessidade e a gente pode ajudar e não faz isso, nós estamos pecando contra Deus. Deus nos dá a condição de ajudar as pessoas e nós temos que fazer isso, tá bom? Se você não tem uma roupa para doar ou um brinquedo para doar, mas você tem comida na sua casa e consegue ajudar alguém que está com fome na rua, você pode fazer isso. Mas se você não tem condição de fazer alguma dessas coisas, você pode orar pelas pessoas e você também já estará ajudando. E uma coisa que eu quero falar para vocês, muito importante, que este homem rico, ele não teve. Apesar de todas as riquezas que ele tinha, isso ele não conseguiu. Já o nosso amigo Lázaro, que era pobre, não tinha nada, isso ele conseguiu. Lê aqui comigo. A maior riqueza que podemos ter é a vida eterna. Lázaro morreu e foi junto de Abraão para esperar o dia em que Jesus vai arrebatar todo o seu povo e levar para morar no céu. Lázaro teve a grande preciosidade de receber isso. Apesar de todo o sofrimento em sua vida, de toda a dificuldade, ele era uma pessoa boa e ele foi para o céu. Ele ganhou de presente a vida eterna. Então é essa riqueza que nós temos que procurar. Nós podemos sim ter uma boa condição de vida aqui na Terra, mas isso não é o mais importante. O mais importante é ter Jesus no nosso coração. É buscar as coisas de Deus, buscar o reino de Deus e juntar tesouros no céu. Isso mesmo. É isso, que diz o nosso versículo da Memória em Ação. Vamos ler comigo? Ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quando a gente junta tesouros aqui na terra, a gente pode perder essas coisas. A gente pode perder um carro, a gente pode perder uma casa, se a gente não souber administrar, ou se algum desastre da natureza acontecer. As coisas que nós ajuntamos aqui na terra, elas se desfazem, a roupa estraga, a comida também. Mas quando nós juntamos tesouros lá no céu, quando nós fazemos coisas boas, quando ajudamos o próximo, essas coisas jamais nós vamos perder. Eu dividi aqui para vocês, leiam comigo, olha só. Eu pesquisei e anotei algumas coisas sobre os tesouros que a gente tem aqui na terra e os tesouros que a gente ajunta no céu. E eu quero que vocês guardem isso no coraçãozinho de vocês, tá bom? Olha só, tesouros na terra. Desobediência. Ter muitos brinquedos que a gente não precisa. Ganhar dinheiro, casas, carros e o egoísmo. Eu coloquei pouca coisinha. Mas olha só uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não é pecado ganhar dinheiro. Não é pecado ter uma casa, ter um carro. E não é pecado ter muitos brinquedos. O que é pecado é você ser egoísta com tudo que você tem. Se você tem muitos brinquedos e você não brinca com todos eles, eles só ficam lá na sua casa juntando espaço e juntando poeira, você está sendo uma pessoa egoísta. Você pode doar esses brinquedos e ajudar uma criança que às vezes não tem nenhum. Isso mesmo. Olha outra coisa aqui que é pecado. A desobediência. Deus quer que nós amemos o nosso próximo, que a gente
cuide das pessoas ao nosso redor, que a gente respeite as pessoas ao nosso redor. Quando nós desobedecemos o papai e a mamãe, quando nós não ajudamos as pessoas, nós estamos pecando contra Deus, nós estamos sendo desobedientes. Isso é um tesouro que a gente junta aqui na terra e que estraga a nossa vida, que estraga o nosso pensamento e que não nos ajuda a ir para o céu. Mas olha só, os tesouros no céu. Quando nós amamos o nosso próximo, a gente ganha um pontinho lá no céu. Quando a gente tem respeito pelas pessoas, pelos mais velhos, pelo papai, pela mamãe, pela professora, quando nós somos obedientes, quando nós servimos a Deus e amamos a sua obra, essas coisas não são materiais. Os nossos tesouros no céu não são prata, ouro, dinheiro, carro, riquezas. O tesouro que a gente junta no céu são coisas morais, são coisas que nós fazemos. Então, quando nós ajudamos alguém, quando nós amamos alguém, quando nós respeitamos, obedecemos, quando nós estamos na igreja adorando a Deus, é assim que a gente junta tesouro no céu. Que um dia, quando a gente chegar lá no céu e tiver feito muitas coisas boas, nós vamos receber um galardão. Então, é isso o nosso tesouro no céu. Então, ajuntem tesouros no céu que lá ninguém destrói. E não vamos ser como o rico, que foi parar num lugar de sofrimento porque não soube dividir o que tinha. Vamos ser igual o Lázaro, que mesmo tendo uma vida difícil e sofrida, foi para o céu, para junto de Abraão esperar o dia do arrebatamento, certo? Então vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula e qualquer dúvida sobre os exercícios pode mandar mensagem, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma aula, por mais um pouquinho da Tua palavra que nós aprendemos, Deus. Que possamos ajuntar tesouros no céu, que possamos, Deus, viver em prol da Tua obra, do Teu reino, fazendo coisas boas aos nossos próximos, Deus. Que o Senhor fique com cada criança, em cada lar e abençoando cada família. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, crianças!